seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está dando início hoje a mais um quadro do Café com Raíza. E hoje é um dia muito especial para mim. Pela primeira vez, o Sala de Estar está recebendo 3 mulheres, né? Geralmente estou conversando só com um convidado. E são mulheres muito incríveis e especiais para mim, que a gente vai conversar sobre maternidade, mas de uma perspectiva um pouquinho diferente. Eu vou pedir para cada uma ir se apresentando e falando de quem é mãe, quantos anos, né, a idade da filha. Bruna, começa. Olá, meu nome é Bruna, sou mãe da Luna, que tem 1 ano e 2 meses. Seja muito Olá, bem-vinda. meu nome é Fernanda, eu sou a mãe da Ana Beatriz, ela tem 2 anos e 8 meses. Bem-vinda, Fê. Oi, meu nome é Tairine e eu sou mãe da Bianca, de 5 anos. Seja muito bem-vinda, Tatá. Muito obrigada por vocês terem topado. E eu queria já começar falando sobre essa coisa de ser mãe, né? Porque eu percebo que na nossa sociedade é muito imposto isso, você precisa ser mãe. Então, quando vocês casaram, né? Geralmente já vem aí a cobrança. E quando vai ser o filho, vocês sentiram muito essa pressão? Como é que foi para vocês? Ou foi mais uma coisa natural de realmente já querer ser mãe de muito tempo, né? Independente se tivesse casada ou não. Eu queria saber se vocês sentiram muito isso. Eu não casei não, gente. Eu tô aí namorando há uns 10 anos já. E não sei, as pessoas sempre perguntaram, né? Desde o início do namoro. Aí eu falava assim, daqui uns 10 anos. Daqui uns 10 anos, quem sabe? Mas não era um planejamento. E Foi uma coisa que aconteceu aconteceu, né? um dia. Eu sempre quis ser mãe, desde a adolescência, sempre sonhei em ser mãe. Não achei que seria tão rápido, eu namorei por 5 anos, casei e 8 meses depois, na pandemia, eu já estava grávida. Eu Então, me lembro. pegou de surpresa e ao mesmo tempo era um desejo que eu não tinha. Mas, de qualquer forma, me pegou de surpresa e era um desejo meu quanto do meu marido. Mas até então a gente achava que ia demorar mais tempo. Sim. É engraçado, né? Porque como eu sou amiga das 3, eu lembro, assim, das histórias de cada uma, e a Fernanda sempre quis ser mãe. Era uma coisa muito bonita. Eu lembro que ela me falava, mesmo se eu não casar, eu vou ser mãe. Exatamente. Pode falar, Tairine. Para mim, assim, eu não senti tanta pressão. Eu e Igor, a gente tinha 2 anos de casados quando a gente resolveu que a gente teria, né, filho. E então foi planejado e aí foi bem. Eu já queria, né? A gente sempre conversou sobre isso, até o dia que eu enquadrei, né? Falei, o que que falta? Já não tá faltando mais nada, a gente já tá os dois trabalhando num lugar ok e tal. Aí ele ficou meio assim, e então tá, então bora lá. E foi. E aí agora a pergunta que eu mais queria saber, né? Depois desse processo, aconteceu então, sendo planejado ou não, né? Nem tá aí. E eu não sou mãe, né? Vocês sabem, eu ainda não sou mãe. Mas além de vir esse recém-nascido, né? Um ser novo, literalmente chegou para sua vida, nasce também uma outra pessoa de você, que é uma mãe. Você nunca foi mãe até então. É um processo muito novo. E quais foram as primeiras impressões mesmo? Você foi lá, pariu, o neném tá aqui e agora? O que eu tô sentindo, né? Como que é para mim? Porque eu falo que é muito estranho que quando a mulher tem um filho, geralmente todo mundo vai lá visitar e todo mundo só quer saber do neném, só quer ver o neném, quer ficar com o neném. Ninguém pergunta muito à mãe como que a mãe tá, não há muito esse diálogo. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Começa aí, gente. Começa falando de trás pra frente agora. Tá, eu posso começar. Pra mim, assim, apesar da Bianca ter sido planejada e tudo mais, eu tive depressão pós-parto, então é aquele amor que, eu vi a minha criança e me apaixonei instantaneamente. Isso não aconteceu. E eu acho que eu fui meio que realizar o que era ser mãe, o que a Bianca já tinha mais de 1 ano e meio por aí. Então, eu consegui me desvencilhar um pouco da depressão e entender o que era aquele momento. Mas
todo mundo fala, né? Ah, é um amor. Então, a minha experiência, eu não senti esse amor instantâneo. Foi um processo, né, que envolveu bastante coisa, mas hoje em dia não vejo minha vida, né, não tem, não tem um cenário que ela não esteja incluída, então, acho que é isso. Eu acho tão essencial a gente falar sobre isso, meninas, de verdade, porque alguma mãe pode estar ouvindo e muitas vezes se sente culpada, né? Porque igual a Tatá falou, não, eu não senti esse amor instantâneo. Porque é romantizada a maternidade, né? A gente só escuta falar isso, o maior amor do mundo. Mas não é assim, tem outros sentimentos que estão ali. Não que não seja um grande amor, mas há outras coisas acontecendo também. Pode falar aí, ou Fernanda ou Bruno. Posso falar? Pode. Então, vamos lá. Compartilho da mesma sensação da Tarine. Não senti, eu brinco que eu tô até hoje no puerpério em muitas coisas. Foi bem traumático. Eu não senti esse maior amor do mundo quando eu me deparei com a Ana Beatriz. Eu tive também uma depressão pós-parto, que eles, pelo menos a psicóloga com quem eu conversei, ela falava que era o baby blues, que eu não conheci e fui ler. Então, eu falei que eu não sei também, quando eu fui vivenciar mesmo a maternidade, ela já tinha muito tempo e realmente é difícil a gente conversar. As pessoas na nossa volta, se a gente fala umas coisas assim, fica todo mundo assim, apavorado. Como assim? Ela está falando essas coisas, ela sentiu tudo isso. Ninguém procura saber realmente o que a gente sente e nem todo mundo está preparado para poder ouvir e entender o que realmente a gente vai falar. Então, assim, eu me vi muito perdida, eu chorei por 40 dias, eu não me reconhecia, eu não me sentia a Fernanda, a mãe, a nada, mulher, eu não consegui. Eu passei durante muito tempo, alguns meses. Eu acredito que quando eu voltei a trabalhar da licença maternidade, como eu comecei a conviver com mais gente, eu conseguia relaxar um pouco mais, mas eu tive muita dificuldade nesse início da maternidade. Essa questão, principalmente, da gente ganhar um papel novo que você quer, mas você não faz ideia de como vai ser. Você cria muitas expectativas em cima desse papel. E quando alguma coisa sai do que você criou na sua cabeça, você fica é uma cobrança assim totalmente diferente de qualquer outra cobrança que você tem na vida, assim, pelo menos para mim foi. É uma cobrança assim que tipo, tá, eu não consegui amamentar, não dependeu de mim. E eu me cobrava, tipo, meu Deus, sabe, assim, é uma cobrança surreal, assim, é difícil a gente se achar também, achar a autoestima. Eu ainda estou no processo, sabia? Tem 5 anos. É, hoje, o meu problema é, eu não sei que roupa eu gosto. A roupa que eu gostava antes de ter a Bianca, por exemplo, não é mais a roupa que eu gosto. Mas eu também não sei a roupa que eu gosto. Sabe? São pequenas coisas que a gente vai, tipo, e tá tão ali no nosso dia a dia que vai passando, vai passando. Eu fui me dar conta, tem 2 meses, eu me dei conta que eu não tinha uma calça jeans com botão. Todas as minhas calças jeans eram de elástico. Tem 2 meses, porque era o mais confortável para baixar, pegar criança e não sei o quê. Só que eu já passei dessa fase. E aí eu continuei. E 2 meses atrás eu falei: "Eu não tenho uma calça jeans com todo mundo, com botão e fecho". Então são coisas assim, sabe, que é bem são nuances que a gente vai vendo, tipo, beleza, nisso eu preciso trabalhar pra voltar a ser eu. Aí em outro aspecto e por aí vai. Nossa, isso que você falou, Tatá, achei tão interessante. Você falou: "Aí eu me dei conta de que eu não tenho nenhuma calça, porque aquela fase já passou, mas você continuou".
vai mesclando, né? Sim, Soltar um pouquinho a sim. mulher da mãe. A mãe é um papel e é um papel super importante, mas há uma mulher ali também que está se redescobrindo pós-maternidade, que também tinha uma vida antes e que vai continuar, né, agora. Então é importante, ter essa visão. Bruce, quer comentar? Assim, meu processo da maternidade foi um pouco diferente, assim, porque toda essa dor que vocês sentiram no pós-parto, eu senti durante a gestação, né? Não era algo que eu estava esperando, não era algo que eu estava planejando, então até eu aceitar aquilo, eu vivi todo o processo do luto de perder todo aquilo que eu tinha construído até então. Perder no sentido assim, determinadas coisas não vou poder fazer, determinadas roupas não vou poder usar, assim, superficialmente falando. Sim. Mas até hoje, hoje também eu nem sei, roupa eu visto que dá porque eu tenho que amamentar, então, e eu não penso em parar de amamentar tão cedo. Mas a questão que você falou, tem coisas que saem ao nosso controle, né? A questão do parto. Foram uma das poucas coisas que eu idealizei. Eu quero um parto humanizado, assim, assim, assado, não sei o quê. Chega na hora, o médico te empurra uma cesárea e fala, se você não fizer assim, você corre risco e o seu bebê também. Então você acaba aceitando aquilo. Então, assim, até hoje até que tá tranquilo, não tô chorando. Mas até hoje falar de parto para mim é muito difícil por causa dessa violência que a gente sofre no momento. Exatamente. Mas e aí depois que a Luna nasceu, que eu olhei para ela, assim, claro que foi uma construção, né, do amor que eu tenho hoje, e acredito que o amor é construção sempre, então até ela seguir a vida dela vai ser cada momento vai ser uma construção diferente, mas assim, ela tá aqui, então agora tem que ser, entendeu? Então eu sempre fiz e tenho certeza que todas as mães fazem o que podem e o que não podem, porque assim, o que eu tinha para sofrer, eu sofri lá atrás. Agora daqui para frente eu vou fazer de um jeito que seja bom para ela, que não pediu para nascer, tá aqui, e para mim também, para não ser pesado, para não ser difícil. Claro que eu conto com uma rede de apoio, né? Então, sim, é isso. Sim, é muito estranho, né, porque eu não sou mãe, é óbvio que eu não posso falar com a totalidade de vocês, mas eu tenho muitas mamães ao meu redor e eu percebo que muitas trazem o mesmo discurso que vocês estão falando aqui, que de novo, não é muito dito, né, então carregam muitas culpas, há uma cobrança. Aí acho que foi até a Fernanda que falou, né, que tem mãe que fica, assim, chocada porque você falou aquilo, mas muitas vezes ela sentiu também, só não tem a coragem de falar como você falou. E é falando que a gente pode trazer para perto, se acolher e tentar, né, mudar ali a percepção ou trocar, compartilhar, né, que eu acredito que é nisso que a gente vai se iluminando também. Aí vocês falaram desse início, de como foi para cada uma, mas e hoje? Eu sei que a Ana Bia tem 2, a Luna só tem 1, mas a Tatá, que já é mamãe há 5 anos, quais são os desafios que vocês, encontram mais? No meu caso, hoje, os maiores desafios com relação à Bianca que, no caso, é igual a mãe, e a gente tem que ter muita educação positiva, muita coisa que a gente não tem que trabalhar uma paciência aí, né, que às vezes falta, né, mas é isso, e continuar no trabalho de me reconhecer, me colocar no lugar não só de mãe, né, e de mulher e de profissional, enfim, de N papéis que a gente tem. Acho que é esse. E a alfabetização em inglês. Isso também é um desafio que estamos enfrentando. É, porque a gente não falou aqui no início, mas a Tairina, ela não mora no Brasil, eles estão na Irlanda atualmente, e aí lá é outra língua, né? É, inglês, no caso. Então, a criança está aprendendo a ler em inglês e aí a gente faz o que dá. Daqui a Às pouco tá vezes falando mais, né, do que a gente mesmo. mas já tá há muito tempo, isso aí Hum. ela já me corrige, inclusive. A humilhação já veio antes dos 5. Agora a gente tenta correr atrás, mas a gente sabe que não dá muito.
Mas é isso. E para vocês, meninas? Eu atualmente estou passando pelo tão falado Terrible Two, que é a crise dos 2 anos. A dificuldade, porque eu sempre ia jogado na minha cara, você pediu, mas eu só pedi uma criança com personalidade, que soubesse se colocar e não que me enfrentasse 12 horas por dia, porque ela dorme, né? Senão ela me enfrentaria 24 horas por dia. Então, assim, eu passo humilhações, constrangimentos, gritos, brigo o tempo todo, é uma pirraça, é não para tudo e a qualquer hora. Então, educar. Primeiro, aí a gente começa a perceber que a gente precisa se educar para conseguir educar uma criança, porque a paciência realmente tem que ser trabalhada diariamente, e é uma coisa que eu tenho pouco, mas com ela está me fazendo, toda hora eu tenho que parar, respirar. Eu sou adulta, ela é a criança. Eu sou adulta, ela é a criança. Porque a vontade é de bater de frente com ela o tempo todo, e quanto mais eu bato de frente, mais ela me enfrenta. Então, assim, ela nunca baixa a guarda. É muito difícil. Ela primeiro tem que passar o momento dela, ela respira. Mamãe, não vou fazer de novo. Sim, eu sei que o outro dia vai ser tudo novamente. E aí é dia após dia. Tem dias que são ótimos, mas tem dias que é um caos, um caos. Mas aí a gente vai levando, e realmente. E voltando também, falando, a gente trabalha o tempo todo também para se reconhecer, porque a cobrança de fora e a gente mesmo se cobra com tudo o tempo todo. Eu acho que o maior desafio para mim é não dormir. Porque ela acorda a noite inteira para mamar, então tem hora que eu só quero tirar um cochilinho. No início era pior, assim. Eu falava assim, gente, eu só quero dormir 4 dias, 4 noites seguidos, mais nada. Mas, assim, e agora quando eu tô em casa ela não desgruda de mim, mas é muito ruim sair pra trabalhar e ficar longe um tempão. Mas aí eu chego É ser também. mãe isso. Aí você quer fugir, mas você leva os filhos junto, e aí fica naquela. Exatamente. É isso. Esse negócio de dormir, vou até te contar, Bru, porque eu não comentei com você. Eu tenho um grupo, né? Eu, a Bruna e uma outra amiga. Aí eu ia comentar nesse grupo que eu tava, tipo, com muito sono, que eu virei esses últimos dias trabalhando, tava trabalhando de madrugada. Aí eu falei assim, não vou mandar ela no grupo não, porque a Bru agora é uma mãe, ela nunca mais dormiu, vai jogar na minha cara. Mas, meninas, eu tô amando que na própria fala de vocês já trazem o que eu realmente queria perguntar, né? Tanto a Tatá, tanto a Fê falaram aqui agora desse processo da educação, né? A gente quase tem que se reeducar de novo para educar de novo uma criança. E para educar pela primeira vez, né, no caso, uma criança. E eu fico pensando muito sobre isso. Hoje fala-se muito, né, de ter uma educação mais assertiva, não aquela educação não de bater, mas também não é permissível, pode tudo. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, porque a gente é de outra geração, né? Nossos pais foram criados de um jeito, que já nos criaram de outro, e agora para criar outros seres é mais de outro ainda. Embora eu também acredite que certos valores a gente mantém e passa de pai para filho, mas é muito diferente atualmente. O mundo mudou muito. Como que é esse processo de educar mesmo uma criança para vocês? Para mim é um desafio muito grande, porque eu porque sim, sempre foi, para mim sempre foi porque sim, porque eu tô mandando, e beleza, não é porque sim, a criança tem que entender o que tá acontecendo. Tipo, a gente já mudou aqui na Irlanda algumas vezes, então da segunda vez para essa agora, que a gente já mudou 5 vezes, da segunda em diante, ela já entendia. Então ela é uma pessoa que está dentro da casa, ela é um morador da casa, então a gente tem que explicar para ela o que está acontecendo, que a gente não vai mais morar nessa casa, por que que a gente está saindo. Então, assim, para mim, ver a criança como uma pessoa e não uma criança, tipo assim, ela não tem voz, ela não vai entender, então não precisa explicar. E não é. E isso é difícil,
porque a gente não veio dessa criação. A gente é porque sim, acabou e é o que eu tô mandando. É difícil, é difícil. O Igor, ele consegue muito melhor do que eu nesse e em muitos outros aspectos. Ele tira de letra, assim, ele é óbvio que não é fácil pra ele, mas é mais natural pra ele do que pra mim. Pra mim é tipo, só quero falar aqui porque sim, sabe? Tem dia que você não quer explicar, que você só quer, tipo, ir rápido e a criança tá molengando. Eu tenho hora, mas por que você tem hora? Por que você tá atrasada? Você não acordou antes? Entendeu? São coisas assim que, meu Deus, que difícil. Pra mim é isso, assim, colocar ela num lugar que ela também é uma pessoa e que eu não posso falar de qualquer jeito com ela, que eu não posso, né, então, me comportar de qualquer jeito, então é difícil. Sim. Eu acho isso tão incrível, Tatá, que você está falando de colocar ela como um ser humano, de conversar mesmo, é assim, assim, assado. Às vezes até nos mínimos detalhes, é óbvio que tem que achar um equilíbrio nisso aí, mas igual uma roupa, às vezes a gente está botando qualquer roupa, tão pequenininha é difícil fazer isso, mas hoje eu não sou mãe, mas eu sou tia de 3, né, gente? Eu vejo eles assim, minha sobrinha de 7 anos, ela já tem já a consciência de escolher a roupinha dela, qual que ela vai se sentir mais à vontade, qual que ela quer. Pode parecer simples, mas é ali que você vai dando autonomia também, né? Ela entender o que ela gosta, as qualidades, os desejos dela. Podem continuar, Sim. menina. Eu ainda não consegui responder isso para mim. A dificuldade é diária. E foi o que vocês abordaram. O porquê sim e o porquê não sempre fez parte da minha infância. Eu tenho 2 irmãos que tinham diferenças de poucas de idade. Então, em 4 anos, minha mãe teve 3 filhos. Então, ela não tinha. Era porque sim, porque não, porque não, porque eu não quero, e porque não é resposta sim, porque sim é resposta sim. Então, não tinha essa explicação. Hoje, ela jura de pé junto que a gente nunca apanhou, que a gente morre de rir. Porque a Ana Beatriz não pode ser nem ameaçada de tomar uma chinelada, que é um absurdo. Eu falei assim, gente, mas como assim? O que que mudou assim de um dia para o outro? Ela pode ser ameaçada, às vezes dá uma ameaçada aqui nela, sim. Vai apanhar se continuar. Então, assim, e a gente se pega muito hoje, fala muito da educação positiva. Não sou adepta até ao bater também não, porque eu acho que revolta muito, a gente lembra da nossa infância, não era uma coisa agradável, então o conversar eu tento o tempo todo, mas ainda estou em busca de entender o que é essa educação, o que fazer, como fazer. Todos os dias é um desafio, todos os dias ela tem uma novidade, ela tem um questionamento, ela tem um comportamento, hoje ela quer uma coisa, no outro dia não. Hoje a gente dá exemplos dela, o meu marido fica apavorado porque ele é o pai, ela tem que fazer do jeito dele. Eu falei, meu amor, você tem 30 anos e até hoje erra. E às vezes cometendo os mesmos erros, como é que você acha que com 2 anos e 7 meses ela não vai fazer a mesma coisa todos os dias? E ela não faz para provocar a gente, ela faz porque ela faz. Uhum. E nós que precisamos ajudar controlar essa situação. Eu falei assim, se a gente bater hoje, a gente vai bater amanhã pelo mesmo motivo e depois a gente vai chegar num tempo que a gente vai estar espancando a menina, isso não tem porquê. A gente precisa realmente respirar, saber que nós somos os adultos e conseguir todos os dias repetindo a mesma coisa, porque só assim ela aprende coisa errada como ela aprende coisa certa, mas ela não está desafiando a gente porque ela não tem idade para estar realmente. Hoje eu vou desafiar o meu pai e a minha mãe. Só que na nossa cabeça parece que todo dia ela está querendo provocar, todo dia ela quer ver até onde ela pode ir. E é inconsciente dela. E é bem complicado. Eu falo que educar um filho e um marido é mais difícil ainda. Eu tô precisando de avião. Pega aí, me ajuda aqui. A gente tem que ir no mesmo caminho. Então, educar 2 é complicado. Que eu sempre sigo pelo acolhimento, né? Assim, desde que ela é bebezinha. Ah, tá chorando. Não vou fazer, deixa eu fazer ela parar de chorar. Não, eu pego, abraço, acolho até ela acalmar. Aí quando alguém fala assim, deixa eu fazer ela parar de chorar, isso me incomoda. Ah, sim. Porque não é assim. Deixa a menina chorar. Ela tá triste, ela vai chorar. Ela está se Tá feliz, estressando. vai rir.
Ela está se expressando, é a forma que ela tem com 1 ano e 2 meses de se expressar, né? Com É, certeza. e aí, assim, ela entende tudo muito rápido. Eu falo com ela assim, isso, tá? Aí ela fala, tá. E faz de novo. Aí eu falo, não, mas não pode por causa disso e disso e disso, tá? Aí ela, tá. E faz. Aí lá pela terceira vez, ela entende. Mas assim, ela concorda. Aí quando a gente tá almoçando, aí ela fica em pé na cadeira. Eu falo, Luna, senta. Ela nem sabe o que é que vem depois do 2 e do 3, mas no 1 ela já senta. É isso aí. Então, assim, 2 segundos depois ela levanta de novo. Mas eu acho engraçado que ela muito rápido compreende. Mas por enquanto, nesse 1 ano, 2 meses, é isso. Ela tá gritando ali, inclusive. A gente Tá chamando. acho que é o que vocês falaram, né? Muito a repetição mesmo, uma hora vai. É assim que a gente cria um hábito e eles também aprendem muito observando, né? Eu falo que o exemplo arrasta. A palavra pode ensinar a conversa, mas ela vendo vocês fazerem aquilo impacta muito mais, né? É verdade. Com E, gente, certeza. a Fê até já falou aqui um pouco do marido, isso era uma outra coisa que eu queria muito falar, porque a gente escuta muito, né? Ai, mas o meu marido troca fralda, e todo mundo vangloria aquele marido porque ele trocou uma fralda, sendo que ele é pai, né, gente? Não é para ajudar, é para estar ali junto com a mãe na educação, na criação. Óbvio que a gente sabe que são processos Responsabilidade. diferentes. Oi? A responsabilidade é igual, né? Para os dois. Exatamente. Isso que eu Sempre. queria ouvir de vocês. Como é que é isso dentro de casa para vocês? Como são os papais? Ou não pode falar, gente? Não, aqui é tranquilo, assim, até o período da minha cicatrização, né? Os primeiros 15 dias, eu acho que eu nem troquei fralda. Eu nem sabia trocar fralda até então. Então, assim, Luizinho trocou todas as fraldas, deu todos os banhos, porque a cesárea, não sei como é que foi o parto de vocês, mas dói muito. Então, aí eu não fazia nada mesmo. O Luizinho sempre fez tudo. Mas agora a gente divide, tranquilo. Obrigada, Raíza, por me apresentar amigas que compartilham de coisas que eu passei ou estou passando. Porque a cesárea foi um trauma para mim, voltando aí só falando da Bruna. Senti muita dor, muita dor. Então foram dias difíceis de ajuda do marido até para tomar banho e vestir uma roupa, porque eu não aguentava nem abaixar. Eu não dei banho na Ana Beatriz, eu acho que nos 30 ou 40 primeiros dias, porque era muito difícil ainda ficar em pé, eu sentia muita dor, então minha mãe me ajudou, meu marido saía para trabalhar. E assim, eu tenho primas também que têm filhos, e todas elas achavam muito, nossa, mas o Renan faz isso, o Renan faz aquilo. Eu falei, eu não estou entendendo por que vocês estão surpresas, porque ele é o pai da mesma filha que eu sou mãe. Então, assim, na minha cabeça e na cabeça dele, a única coisa que ele não tinha como fazer era amamentar. O resto, ele poderia e fazia junto comigo. A minha mãe fala até hoje, o Renan saiu com a Ana Beatriz sozinha, ela tinha meses. Eu falei assim, sim, e sairia se tivesse dias também, porque não tem problema, eu confiei nele para ser o meu marido e pai da minha filha, então eu tenho que confiar que ele quer o mesmo para ela que eu quero. Então, assim, eu sempre incluí, ele também sempre se sentiu incluído em tudo. Eu não acho assim, nossa, ele é um super pai porque trocou uma fralda, porque ele deu comida, porque ele deu banho. Então, se eu saio, eu vou fazer uma unha. Quando eu volto, não, ela já comeu, ela já tomou um banho, ela já mamou, foi ótimo. Então, estamos indo no mesmo caminho, seguindo a mesma coisa, porque se eu faria, não tem por que você não fazer. Então, não precisa certas coisas, gente, você faz isso aqui, você faz aquilo ali, mas sabe, e eu fico super tranquila porque ele veio no mesmo pensamento que eu, de não, a filha é minha também, então estamos juntos para tudo. Foi então ótimo. No meu caso, o Igor sempre foi aquele que fez tudo desde o dia 1, né? O primeiro banho foi ele que deu, e quando a gente foi para casa, ele dava banho, então depois de uns dias,
ele começou a dar banho nela no chuveiro, porque ele se sentia mais confortável, e aí era o momento dele com ela, tipo, pele a pele, né, para eles criarem esse laço. Eh, e tudo, assim, tudo. Até a questão da amamentação, como a Bianca, ela, eh, mamava na mamadeira também, então até isso, eu levantava no meio da noite para tirar, né, leite, porque estava muito cheio, mas ele já tinha dado mamadeira, já botava para rotar, já ficava os 2 dormindo lá no sofá a noite inteira. Hoje em dia, ele leva na escola, ele leva no médico, porque é a pessoa que tem mais flexibilidade, né, no trabalho, então, tá doente, ele pega ela, leva no médico. Eu fui algumas vezes, mas, assim, a maioria das vezes é ele. Assim, zero, zero. Nem tenho, assim, por muito tempo, por causa da depressão, e eu tive pré-eclâmpsia e tudo mais, eh, ele cuidou dela totalmente. Eu não sabia o que era, tipo, ter que acordar à noite por muito tempo, porque ele sempre ficou com essa parte. Me aliviou, né, não me aliviou, né, mas fez essa parte por mim. Tanto que esse alerta que geralmente a mãe que tem: "Ah, o neném chorou", e a mãe, tipo, liga o alerta, esse alerta quem teve foi ele, porque ele que sempre, desde o dia um, era ele que ficava tipo: "A Bianca chorou", e "Meu Deus", e não sei o quê. Então, era ele totalmente, então eu tenho zero do que falar, assim, ele sempre foi, e é sempre ele tipo: "Ai, eu estou preocupado com a fala, o que a gente vai fazer? Estou preocupado, não tá comendo verdura", sabe, ele é a pessoa que meu Deus, a gente tem que ver, então, eh, acho que a gente vem de de pais, assim, que tiveram, não, talvez, pais ausentes ou não, mas que, tipo, são muito presentes. A gente tá em 3 aqui e as 3 falaram isso, então acho que a gente tá numa geração de pais, assim como a gente, como ser humano, tá tentando educar melhor. Eu vejo que a gente tá vindo para uma geração de pais que, tipo, beleza, toma a responsabilidade como dele também, sabe, não quero aplauso, é minha obrigação e acabou. A gente acho que está nessa transição Sim. ainda, né? Muitos pais fazem a obrigação deles, mas muitos ainda Com deixar a certeza. desejar. Eu, particularmente, nem conheço a nutricionista da Luna, Gente, mas eu tá acho bom. muito, muito importante a gente falar sobre isso, porque é o que a Bru acabou de falar, é uma transição, né? E olhar para a sociedade é muito assim: o pai fez, aplausos. Aí julgam a mãe se, sei lá, se ela foi sozinha em algum lugar, ué, não trouxe a fulana, deixou com ciclana. É um olhar um pouco invertido, né? Então, que bom ouvir isso de vocês, que bom ver que os pais estão tomando essa responsabilidade que é deles, né? E juntos fazendo o que tem que ser feito. E continuando nesse assunto assim de pais, eu queria falar também da rede de apoio, juntando também com o assunto da educação. Eu não sei como que é isso para vocês, mas às vezes eu sei que a Bruna atualmente vive isso, quando a gente tem que morar, né, com pessoas por perto, ou com os avós, ou enfim, com sogra, e dividir um pouco essa educação. Como é que é para vocês? Se rola algum estresse, ou se é conversado, ou se vocês não gostam que influencie muito na educação do filho? É, aqui em casa é tranquilo, assim, né? Minha mãe ajuda, fica com a Luna. Agora que teve uma mudança aí no trabalho, porque antes eu trabalhava de dia, Luz, e à noite. Aí teve uma mudança, tava os dois de dia e a minha mãe que ficava direto com a Luna, mas ela respeita, assim, as coisas que eu falo, né? É, Claro que dá uma opinião, outra, e faz do jeito dela, mas assim, não é nada que a gente perceba que seja danoso, né? Até porque criou a gente, então assim, influências diretas vão ter,
quer a gente queira ou não, diretas e indiretas, né? Igual a Tairine falou aí no início, né? É o jeito que a gente recebeu educação e muitas vezes a gente passa isso. E o grande lance está nesse, né? Da gente aproveitar aquilo que é de bom e reutilizar e tentar modificar aquilo que a gente não considera tão proveitoso nesse momento. Mas, assim, por enquanto tá tranquilo, vamos ver. No Daqui geral, a uns rede de apoio dias, tá ok, né? tudo ok. Aqui tem 5 meses que eu mudei para Pinheiral, voltei para Pinheiral, então eu moro perto dos meus pais, justamente porque eles se ofereceram para ficar com a Ana Beatriz durante o período da manhã e na parte da tarde ela vai para a escolinha, que também é aqui no bairro. Então, assim, nessa fase que ela está agora, principalmente o comportamento que ela tem comigo e o comportamento que ela tem com outros fora de casa, principalmente com o meu pai e com a minha mãe, a gente já deu alguns choques algumas vezes, porque a gente faz uma coisa, não, tá sempre dando uma opinião, não faz assim com ela, não briga com ela, não sei o que. Eu falei, não, mas ela precisa. Então, ela, com 2 anos e 8 meses, ela também já percebeu. Às vezes, falo mais firme com ela, brigo com ela, eu quero meu vovô, eu quero a minha vovó. Então, ela eu falo para eles, vocês acham que ela não está entendendo? Ela aprende tanta coisa, ela já entende, sim. Ela já sabe onde é a válvula de escape. Ela sabe para onde ela pode ir se a mamãe ou o papai brigar. Então, a gente já deu alguns choques, porque às vezes no meio da situação, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então, assim, parece que para ela também, então minha mãe não é totalmente, né, ela que comanda a situação. A vovó, o vovô também podem estar fazendo alguma coisa. Então, assim, a gente já conversou, acertamos os pontos, mas já teve. A rede de apoio é maravilhosa, porque eles dão um apoio total, se precisar, a hora que precisar, o dia que precisar, estão sempre dispostos ali. E agora a gente acertando, a gente sempre conversa, mas mãe, a gente também passou assim, a gente também aconteceu isso, você já passou por isso. Só que eles falam que realmente o avô e a avó não conseguem ser o pai e a mãe que eles foram para os filhos. Não tem essa cobrança do educar e tudo mais, é mais tranquilo. E eles falam que eles sentem isso na pele. Então, hoje a gente já acertou os pontos, mas já tivemos nossas estremecidas. Para mim, a gente teve uma rede de apoio direta, né, até a Bianca fazer 1 ano e meio. Depois disso, a gente veio para o Brasil. Então, ela era muito nova. Teve uma vez que a avó do Igor botou açúcar na mamadeira. A gente ficou sabendo disso, obviamente, muito tempo depois, né? Ai, a mamadeira é muito sem graça. Eu botei uma açuquinha pra ela pegar, assim, essas coisas. Mas questão de doce também, a gente não conseguiu segurar muito tempo. A gente segurou até 1 ano. E foi, tipo, o máximo. Ela fez 1 ano e aí não teve como, e pandemia, e tava indo embora. Aí a gente falou, vamos deixar e depois a gente arruma, sabe? E aí minha sogra veio agora, ficou 3 meses aqui. Foi ótima, tipo, deu um respiro pra gente. A gente não tem com quem deixar. A Bianca, ela não fica, assim, com ninguém. Então, a gente não, com quase 4 anos aqui, 3 anos e meio, a gente não tinha ido num pub. Eu e Igor, assim, a gente não tinha saído. 4 anos aqui. E aí a gente conseguiu sair, sabe? A gente conseguia, tipo, sexta-noite, vamos jantar fora, a gente ia. Então, isso é ótimo. Isso é ótimo. Algumas coisas, óbvio, né? Não briga com ela, deixa que eu pego e mima. Até porque a gente também não tem como falar, não faz, porque você tá aqui por um tempo limitado, é totalmente diferente, né? Ou quando a gente vai no Brasil, fica 3 semanas, você acha que eu vou falar pra ela não tomar Play no café da manhã? Vou, sabe. Ela chega pra minha mãe e pede paçoca, 6 horas da manhã. Minha mãe vai dar.
entendeu? É isso. Mas são cenários totalmente diferentes, obviamente, né. Não é a gente não convive, a gente não vive, perto e nem sempre. Então, dá pra gente abrir essas exceções, né, férias ou, mesmo quando a Simone estava aqui, foram 3 meses, então não dá pra você deixar tudo por 3 meses. Então, tipo, tinha coisa que filha, a Bianca acordava 4 horas da manhã pra ir para o quarto da Simone. Eu falei: "Filha, sua avó precisa dormir". Não, né, e aí no fim ela já falou: "Mami, você sabe que minha avó vai embora, então eu eu acho que você devia deixar eu ir para o quarto dela a hora que eu quiser". Uhum. Falei: "Tá bom, filha, Você vamos ver com a vovó venceu no se ela aceitar". argumento. Entendeu? Então assim, mas 3 meses também não dá pra deixar rolar, sabe. Mas é outro cenário, então é difícil dizer, assim, hoje, né. Agora, meninas, a gente já está chegando ao final do nosso papo, mas eu não podia deixar de trazer um pouco sobre isso também, né? Que eu percebo que é um desafio nesse retorno de se encontrar, que é justamente a volta para o mercado de trabalho. Eu queria saber como é que foi para vocês conciliar, né? A Luninha rindo ali pra gente, conciliar nesse início, né, da maternidade, voltar a trabalhar, conciliar os horários, quais desafios vocês encontraram também? Então, eu voltei para o trabalho, a Luna tinha 4 meses, né. Eh, eu tinha até ela fazer 6 meses, eu tinha 30 minutos de horário de amamentação por turno. Ah, era horrível. Assim, o trabalho é praticamente do lado de casa, mas eu moro no morro, então eu tinha que subir o mesmo morro 4 vezes por dia. Vai trabalhar, volta pra amamentar. A moça que trabalhava comigo falava assim: "Nossa, a Bruna sobe aquilo ali como um flash. Você olha na janela, ela já sumiu". A Luna tá achando graça. Mas, mas aí depois, com o tempo que ela fez 6 meses, né, eu não tinha mais esse horário, e aí foi um grande desafio. Aí como eu terminou meu contrato, eu comecei no restaurante com o Luizinho, aí o tempo de trabalho se estendeu, então fiquei 8 horas direto sem ver a Luna, e é horrível. Quase infartou. Não, Quero ver quando ela for para a escola. eu até fui na creche sondar como é que é, aí eu ficava pensando: "Nossa, mas tanto tempo longe de mim". Pra ela vai ser de boa, porque ela é tranquila. Agora pra mim é horrível. Outro dia ela foi num aniversário com a minha mãe, falei: "Ah, vou fazer essa experiência, né, ver como é que é". Eu mandava mensagem de meia em meia hora pra saber como é que ela estava. Eu mandei até o print da conversa, né, aí Eu fiquei assim: e "Gente, a Lu Bruna, para um pouco". a Luna lá com as crianças grandes, tirando foto, pulando no pula-pula, feliz da vida. É isso, né, a gente cria para o mundo, fazer o quê? Bom, pra mim, eu cheguei a voltar a trabalhar, a Bianca tinha 6 meses, eu voltei a trabalhar, mas eu voltei e logo saí, não estava aguentando. E aí, com a saída, eu emendei um intercâmbio no Canadá e depois logo a gente veio pra Irlanda. Então, eu não voltei pra minha área, né, eu comecei a trabalhar com serviços gerais aqui, mas foi quando ela começou a ir pra creche. Então, pra mim foi bom, assim, o primeiro dia, óbvio que a criança entra, não quer nem olhar pra você, tipo: "Ai, tem mais o que fazer aqui". Ficou 1 hora só na creche. Quando era hora de ir embora, ela se escondeu, não queria sair da creche, né, semana de adaptação, ela já estava totalmente adaptada. E foi bom, mas a gente fica tipo: "Putz, ela nem chorou, nem deu tchau, nem olhou pra trás". É, Luna, é isso mesmo. Mas no geral, assim, foi bom, assim, eu precisava e foi foi
não foi tão traumático, assim. Ela já estava com 2 anos e meio, então demorou, né? Então foi bom. A gente também já estava preocupado com a questão da fala, então no fim das contas foi ótimo ela ter começado e eu também começar a trabalhar, então não tinha muito tempo para ficar pensando então era bora, vai a vida e segue o baile e vambora. A Raíssa, a gente trabalhou juntas, então, assim, onde a gente trabalhou, a carga horária é menor, é também um horário muito flexível, dava muito para a gente trocar. Então, eu voltei, ela estava com 5 meses, eu senti uma necessidade muito grande de voltar, eu precisava saber se eu ainda era a Fernanda que trabalhava, que não era só a mãe. O início, para mim, foi muito difícil. Eu precisava também sair um pouquinho do papel de mãe para eu respirar. Então, para mim, foi muito tranquilo. Ela também se adaptou muito bem. Ela está até com a madrinha dela, que foi a que ficou com ela desde de bebezinho. Então, eu ainda tinha facilidade de ir para uma salinha e tirar leite, então eu tirava no serviço todos os dias, tirava meio litro de leite por dia e ela conseguia mamar os outros dias. Eu doava leite, porque tinha dia que eu tirava 1 litro por dia, então eu ficava muito tranquila com a bombinha, tirava leite. Ela tinha leite, mamou no peito mesmo, leite materno até 1 ano. Depois disso eu não consegui mais, aí foi onde a gente entrou com a fórmula. Então, e a carga horária é muito, muito tranquila. Eu saía 1 hora, eu saía no máximo 2 horas da tarde. Então, logo ela já tinha tirado o cochilo, já tinha mamado, e eu já pegava ela. Então, eu não tive dificuldade com a volta ao trabalho, mas tive a dificuldade com a adaptação, porque eu achei que a adaptação na escola seria muito mais tranquila do que foi. Nós levamos aí umas 4 semanas de muito choro para poder ficar na escola. Então, a primeira semana foi mais difícil, ela entrou com 1 ano e 11 meses, faltava alguns dias, só alguns 15 dias para ela completar 2 anos, mas depois de passado as 4 semanas, dá tchau, tem dia que nem dá tchau mesmo, já me perguntou que dia volta, que ela está com saudade da tia e dos amigos, e aí vamos ver como será essa semana quando ela retornar, para ver se vai ser essa tranquilidade toda, ou ela vai fazer a mãe pagar a língua, porque ela sempre fazem isso, e vai dar um showzinho para quem queria voltar e me fazer passar uma adaptação novamente. Mas o mais foi bem Foi tranquilo. tranquilo, né? É bom ouvir isso de vocês, porque nem todos os lugares que as pessoas trabalham são assim, né, gente? Tem muita gente que não entende, que não dá essa flexibilidade. Muitas vezes é julgado justamente por ser mãe, né? Como assim? Então, poder ouvir de vocês que foi um processo que teve seus desafios, mas no final conseguiram se adaptar e que tá tudo bem, é muito bom. Agora, a última pergunta, que também a gente já falou, né, bastante, assim, vocês citaram muito isso, esse processo de voltar a ser mulher, se desvencilhar só da pessoa mãe, né? Eu também sou um ser humano que também tem minhas vontades, que eu já tinha antes e agora, depois da maternidade, eu ainda tenho. Como que vocês se veem hoje mesmo, pós-maternidade? Você como mulher, eu acho que é uma busca constante, né? A gente vai sempre se encontrando, se descobrindo. Mas se tivesse que falar de mudanças assim principais, quais foram para vocês? Para mim foi a necessidade de tentar me entender para saber como que eu melhoro, sabe? O que eu sinto, quais são os meus gatilhos, o que me deixa nervosa para melhorar, né, como mãe. E como mulher, eu acho que é todo dia, assim, a gente tem dia que tá se sentindo cocô do cavalo do bandido, no outro dia você: que linda, ai, que linda, linda". Então, é cada dia é um dia, acho que é isso, não tem muito, assim, eu tenho
focado muito na parte de saúde também, porque mais do que só, né, assim, o mental, a saúde física também, a gente tem focado, né, tanto eu quanto o Igor, para ser exemplo mesmo, né, e isso acaba elevando a nossa autoestima, no meu caso, emagreci é beça, então é isso, é fazer o que tem que ser feito e o que também te faz bem, e uma hora que tem que ser feito mesmo, que não tem jeito. Às vezes que te vem e seguir aí, porque a vida é assim. Acho que foi o Igor que postou um dia desses, né? Que todo mundo fala, você morreria por seu filho, mas a pergunta que ele faz é, você viveria para o seu filho? E aí que É, vocês começaram essa transformação, né? é, Achei muito bacana. a gente eu e ele, a gente emagreceu juntos quase 50 quilos. Só ele 39 e eu quase 10. E ela vê também, né, o jiu-jitsu a gente botou ela, porque a gente queria muito focar na parte social dela, e a gente viu uma oportunidade, a gente também, começou. Então ela vê a gente acordando cedo, o Igor vai todo dia 7 horas da manhã. Então, são exemplos que a gente vai deixando e junto a gente vai melhorando, né, então é difícil, mas uma hora a gente vai ver o resultado. Com certeza. Eu confesso que ainda estou nessa busca. A Tairine falou lá no início também do não saber nem se gosta das roupas. Eu abro meu guarda-roupa e eu não consigo ainda, porque eu estou num peso que eu nunca estive. Então, as minhas roupas já nem me servem mais e eu fico ali sem saber, será que eu ainda volto? Será que eu vou conseguir vestir ainda? Eu tenho que mudar, mas o que que eu vou comprar? O que que eu gosto agora? Eu não sei o que eu gosto de vestir. Eu não, eu olho pessoas, olho mulheres vestidas, falei assim, mas essa roupa acho que não combina comigo. Não tenho ainda o interesse de ir atrás. E roupas que ganhei, eu falei assim, mas eu não me vejo nessa roupa. Essa roupa parece estar tão maior do que eu estou me vendo no espelho. Então, ainda estou nessa busca. Ela estava falando dos exercícios, eu já comecei e parei algumas vezes. Para a próxima semana, eu pretendo, conversei até hoje com o personal, falei assim, olha, pretendo ir amanhã fazer uma aula experimental. Não, vem sim. Tá, eu vou, mas não sei se eu vou, mas pretendo ir às 6 da manhã para incluir na minha rotina. Eu funciono muito melhor de manhã do que no final do dia, porque no final do dia depois que a criança dorme, eu sento nesse sofá que eu falei, gente, eu não quero fazer mais nada. Chega, o dia já foi assim exaustivo. Eu não quero mais procurar o que fazer. Agora deixa que amanhã eu vou de novo e faço de novo. Então, a busca ainda pela mulher, eu ainda estou no processo. Eu não estou de bem com a imagem que eu vejo no espelho. Então, ali para o final do ano, eu falei assim, eu vou fazer umas luzes no meu cabelo, porque eu preciso ver um rosto diferente para ver se me agrada. Então, eu ainda estou nessa busca, então, de agora fazer um exercício, porque já fui em médicos também, para poder falar de um estresse, uma ansiedade. Ele fala, você precisa procurar fazer coisas para você também, que te deixe feliz, que você perceba que está fazendo para você, que você vai ver que isso vai mudar também. Então, eu ainda estou nessa busca, ainda não senti na pele, mas estou tentando. E realmente para ser um exemplo também, né? Foi o que a Tairene falou, ela é um exemplo, acaba sendo para a filha dela já de 5 anos, ela e o marido, e que para ela vai ser totalmente comum e normal ela querer se exercitar e fazer as coisas, então isso não era, nunca foi também uma coisa que criança a gente brinca o tempo todo, a gente está sempre na rua, mas hoje é uma realidade totalmente diferente até para os nossos filhos. Então, realmente, eu ainda estou nessa busca. Então, acho que não tem como separar, né? A Bruna
psicóloga, Bruna mulher, Bruna mãe, é uma pessoa só. Como a Tairine, a Tairine está sendo nossa referência aqui. Como a Tairine Tá falou mesmo. lá no início, é mais um papel que a gente assume, mas a pessoa é a mesma. Então, assim, como a gente passa por várias transformações no decorrer da vida, quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de emprego, quando a gente muda de namorado, essa é mais uma transformação. Uma transformação que atropela a gente com tudo. É uma transformação que atropela a gente com tudo. Mas a É uma gente tá carreta ali, desgovernada? É uma carreta desgovernada. Mas é Também. isso. e aí a gente vai se transformando junto e vendo o que vai dar. Eu tô nessa aí, tô indo. Isso aí. Eu lembro, eu nem sei se a Bru vai lembrar disso, mas assim que você teve aluna, eu te perguntei muito isso. E foi exatamente o que você me respondeu, tá vendo? Você falou isso. É mais um papel, né? É Claro que eu não claro, lembro, é um papel, é um porque papel pro a resto da memória vida. vai embora junto com a placenta. Então, não lembro. Mas você disse isso aí que você falou mesmo, só que é um papel pro resto da vida, mas também você vai se descobrindo nele. Meninas, a gente está chegando ao final. Eu queria muito agradecer por cada uma de vocês ter topado. Foi um papo difícil de sair. A gente até ia ter uma outra convidada aqui também, mas infelizmente ela não conseguiu estar com a gente. Mas assim, o que eu tenho para dizer para vocês, de novo, eu vou me repetir nisso falando que eu ainda não sou mãe, mas eu admiro muito vocês, a trajetória de vocês, a transformação que eu vejo vocês passando, né? Porque tenho o privilégio de ser amiga das três. Então, que bom ter essa troca, que bom saber que se um dia eu vier a ser mãe, eu vou correr para vocês. E é isso, muito obrigada. Com certeza vocês vão estar agregando para muita gente aí também. Obrigada a você. Obrigada pelo convite, conte com a gente sempre, quer dizer, não sei, na medida do possível vamos participar quando as crias deixarem. Exatamente. Obrigada pelo convite. O assunto poderia estender aí por muitas e muitas horas, porque são muitas coisas. E foi muito bom. Quando tiver outro. Agora eu estou mais tranquila. Já achei que seria um pouco pior, mas foi tranquilo. É um assunto que quando a gente vivencia, a gente consegue falar. Então foi bem tranquilo. E brigadão. E foi um prazer conhecer vocês também, meninas. Gente, são todas convidadas sempre a voltarem. Um beijo e até o próximo. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau. Tchau.